Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor. Irmãos, estou a cumprimentá-los com uma paz que eu sinto no meu íntimo, que é a paz que Deus nos concede, que é uma paz difícil de explicar porque ela excede todo o entendimento, mas é uma paz real. Não é a paz por não haver guerra, mas é uma paz que até nos momentos mais tumultuados e mais tristes da nossa vida, nós encontramos essa paz de espírito, que é a paz que vem dele, que vem do nosso Jesus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, já fazia tempo que eu não passava aqui, estou a passar hoje no 25 de Abril, o Dia da Liberdade em Portugal, que todos comemoramos e damos graças ao Senhor por isso. E não podemos esquecer que o próprio Jesus nos libertou da maldição da lei, como ele diz em Gálatas 3:13, glória ao nome do Senhor. Mas hoje, como traz aqui, irmãos, é que em todas as épocas da nossa vida nós temos tido pensamentos alegres, pensamentos tristes, pensamentos que nos deixam aterrorizados, glória ao nome do Senhor, pensamentos de incerteza no futuro, incerteza no negócio, glória ao nome do Senhor, incerteza numa viagem, incerteza numa operação, incerteza numa doença, glória ao nome do Senhor. E são pensamentos que batem na nossa mente, irmãos, e faz-nos lembrar aquele quando bebemos um refrigerante e aquele cubo de gelo toca num dente que está meio doído, meio doente, está meio a abanar, e esse toca-nos no nervo do dente, e, irmãos, parece dar-nos aquela dor forte, fortíssima mesmo, glória ao nome do Senhor. E eu comparo essa pedra de gelo que possa bater na nossa mente como é que eu vou explicar? É a nossa inimiga, glória ao nome do Senhor, que temos que combater pela fé. Essa pedra de gelo que nos está a atormentar, glória ao nome do Senhor, que eu dou-lhe um nome bem conhecido que muita gente tenta morrer, que é a ansiedade. A ansiedade, porque essa ansiedade gera o medo, irmãos, e o medo é diabólico, glória ao nome do Senhor. É o medo que é diabólico, porque nos paralisa, glória ao nome do Senhor. Semeia a dúvida nas nossas vidas, semeia a dúvida até no conhecimento que nós temos da palavra e disso tudo. Dá-nos um desespero tremendo que nos afasta do amor, da paz e que vem de Deus, glória ao nome do Senhor. E tudo isso nos afeta, glória ao nome do Senhor. Irmãos, todos nós, todo cristão, luta ou já lutou contra a ansiedade, glória ao nome do Senhor. Jesus lutou contra a ansiedade para servir o amor do Pai, glória ao nome do Senhor. Porque no jardim do Getsemane, Jesus orou 3 vezes para não ter que beber o cálice que esperava. Isto está em Mateus 26, capítulo 26, nos versículos do 36 ao 44. Ele, por 3 vezes, teve que voltar a pedir aos irmãos, aos apóstolos, aos discípulos, que orassem com ele, que não dormissem. Quanta falta de amor, quanta falta de fé, porque a incredulidade estava naqueles corações. Não estavam preocupados com o que Jesus estava sofrendo. Glória ao nome do Senhor. Porque o coração de Jesus batia tão forte que vasos capilares se romperam e gotas de sangue escorreram pelo seu rosto. Podemos dizer que ele suou gotas de sangue, glória ao nome do Senhor. Quem relata isso essa situação. É o médico, o Dr. Lucas, no capítulo 22 e no versículo 44, glória ao nome do Senhor. A ansiedade toca a todos, meus irmãos. Jesus ficou ansioso,
Mas ele não permaneceu ansioso. E porquê é que ele não permaneceu ansioso? Porque ele, através da fé, confiou no Pai. Que é o que nós todos devemos fazer para afastar a ansiedade. E todos os seus medos e toda a ansiedade desapareceram, permitindo que Jesus subisse à cruz e cumprisse a sua missão sem medo. Glória ao nome do Senhor. Quem confia no seu Deus, quem confia em Jesus, não tem medo. É por dentro, mas não tem medo. Glória ao nome do Senhor. No Salmo 50, com o número 15, Deus disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E depois a palavra do Senhor também nos acrescenta em Mateus 7:7, que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E em Mateus 7:8 nos diz: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E Jesus afirma, e não deixa qualquer dúvida que cumprirá, glória ao nome do Senhor. Basta teres fé na sua palavra, porque Jesus garante que ouve o teu pedido. E Ele te ama demasiado e gosta de ouvir tanto a tua voz, que Ele aceita os teus pedidos, glória ao nome do Senhor. Temos aqui estes exemplos maravilhosos como Jesus se preocupava connosco. Na oração do Pai Nosso, que está em Mateus 8, versículo 11, os apóstolos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Então Jesus lhes ensinou a única oração que existe na Bíblia, diretamente como chamada oração, que Jesus ensinou. Ele nos manda falar abertamente e sem rodeios, glória ao nome do Senhor. Porque Ele nos diz, Ele ensinou a dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. No versículo 12, que está a seguir, é que nos diz para pedirmos perdão. Ou seja, Jesus nos ama tanto que primeiro se preocupa com o nosso pão e só depois com o pedido de perdão dos nossos pecados. Servimos a um Deus que nos ama tanto, apesar de sermos falsos e maus. Que grande amor tem Jesus por nós. A própria palavra em Hebreus 7, versículo 16, Deus nos diz que cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Irmãos, Deus nos manda chegar ao trono da graça com confiança e com a certeza de sermos recebidos de braços abertos e os nossos pedidos não ficarem esquecidos, glória ao nome do Senhor. Se nós viermos à Bíblia e abrirmos o Salmo 121, logo no número 1, nós temos aqui uma reação do salmista que nos diz: eu levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É uma aflição, ele está ansioso, ele está preocupado, ele está com medo. Mas eu te digo, deixa as tuas preocupações nas mãos de Deus. Não entres em desespero. Levanta os teus olhos e procura o Senhor, porque dele vem a solução. Ele é a própria solução. Porque não te adianta nada ficar focado e preso ao problema. Foca-te no Senhor, confia no Senhor teu Deus, confia em Jesus e na sua palavra. E no Salmo 121, 2, que é a continuação deste Salmo, o próprio servo, o próprio salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Todo-Poderoso é que vai enviar o socorro para ti, glória ao nome do Senhor. Mas há um grande e milagroso remédio para a ansiedade que gera o medo. E esse remédio é a gratidão a Deus porque Ele já nos tem concedido. Pois se nós olharmos um pouquinho do nosso passado e verificarmos os milagres que Jesus já fez na nossa vida, nós vamos acreditar que pela gratidão a Deus, que leva-nos a uma paz que excede todo o entendimento, irmãos. Pessoas gratas a Deus são mais abertas
no trato, não têm problemas de invejar o bem alheio e conseguem perdoar mais rapidamente os outros, irmãos. Alegra-te, porque o que tens em Cristo é maior do que qualquer coisa que tu não tens na vida. Glória ao nome do Senhor. Tens um Deus que é doido por ti, eu posso fazer esta afirmação. E forças celestiais que te vigiam a toda a hora, irmãos, protegem-te e dão-te o livramento que nem tu, muitas vezes, nós não percebemos, glória ao nome do Senhor. Se nós lermos Efésios 5:20, irmãos, a palavra nos diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ser gratos ao nosso Deus. E lembra-te que tens a presença de Jesus dentro de ti. Cristo pode dar uma felicidade que ninguém te pode tirar. Uma graça que não tem fim, basta ter fé. Uma graça que não acaba nunca. E uma sabedoria vinda do alto para te abençoar, glória ao nome do Senhor. Não podemos ser como folhas secas, aquelas folhas secas que caem das árvores e que ao primeiro chuvisco são levadas sem destino pelas águas passageiras e ficam amontoadas, apodrecendo ao primeiro raio de sol. Não nos podemos deixar levar à primeira chuvinha, ao primeiro vento, glória ao nome do Senhor. Temos que ser como barcos ancorados, que consoante as marés sobem e descem, mas não são arrastados pela corrente. Temos que ancorar o nosso coração, glória ao nome do Senhor, em Deus, para que quando as marés da vida nos fizerem balançar com rajadas de ventos fortes, nos apertos que sofremos na vida, não sejamos levados pela corrente do desespero e da ansiedade e não percamos no mar da tribulação, e não nos percamos no mar da tribulação deste mundo. Este mundo é cruel, este mundo é mau, mas nós não podemos deixar-nos enganar, porque temos um Deus maravilhoso que quebra todo o jugo, quebra toda a ansiedade, quebra toda a tristeza e nos traz aquela alegria que é duradoura, glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, nos momentos mais difíceis, ora ao nosso Deus, clama sem cessar, porque Ele gosta de ouvir a tua voz, como eu te disse há pouco, e Ele quer o melhor para ti. Se Deus não quisesse o melhor para ti, Deus não mandava o seu Filho à terra para morrer por nós, porque Ele morreu uma morte de maldição, porque a palavra diz que todo que morresse no madeiro, pregado no madeiro, era maldito, e Ele se fez maldito para nós, para nos abençoar e para nos livrar de todo o mal e nos conceder as benesses que estão prometidas na sua palavra. Até aqui foi o que Deus me deu para trazer para vocês, irmãos. Se por acaso estiveres enfermo, ou se estiveres ansioso, estiveres triste, estiveres desesperado, não temas. E se precisares de oração, entre em contato connosco. Nós teremos muito gosto em orar por ti e pedir que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Boa tarde para vocês, esperando que esta pequena pregação tocasse o vosso coração e que vocês possam acreditar e sentir o amor de Deus nas vossas vidas para vos livrar de todo desespero e de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus.